pessoal, tudo bom? Bora falar rapidinho de polímeros, importantíssimo, tá? Lembrando para você que polímero é uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os monômeros. E olha, eu queria lembrar de uma coisa para você. Polímero pode ser de adição, pode ser de condensação. Entende isso? O que é um polímero de adição? É quando eu tenho uma adição na reação de formação do polímero. Uma reação de dupla vira simples, tripla vira dupla. Então, o monômero é insaturado, o polímero ele é saturado. Olha aí, foi uma adição, uma reação de adição. Como a reação, por exemplo, da hidrogenação catalítica do óleo, por exemplo, tá? Então, você precisa lembrar, pessoal, que o polímero de adição tem o quê? Você tem monômero insaturado, polímero saturado. Monômero com dupla ou tripla, polímero só com ligação simples entre carbonos. Entre carbonos, tá? E os polímeros também de condensação. Por exemplo, a reação de condensação libera água ou libera uma molécula menor. Então, deixa eu te mostrar alguns desses polímeros. Vê como é legal. Olha aí, pessoal, vamos lá. O polímero é uma macromolécula. Aqui, nessa aula, tem uma analogia bem interessante. O clípse, ele é o monômero. Vários clípses juntos formam um polímero. Cada pedrinha do dominó é um monômero. Vá, todas juntas é um polímero. Na verdade, isso não é um dominó, não. Isso eu acho que é um Lego, né? Então, cada pecinha do Lego é um monômero. Você junta, forma o polímero. Outro detalhe importante, pessoal, é você lembrar os tipos de polímero. Existem polímeros naturais, tá? Proteína, por exemplo, é um polímero natural. Mas existe também os polímeros artificiais. Um polímero artificial, o polímero plástico. O polímero pode ser termoplástico. São polímeros que são filiformes, moldáveis. Eles são moldáveis com a variação de temperatura. Eles sofrem fusão, passagem do sólido para o líquido. Exemplo, uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante. Gustavo, o que é filiforme? Eu coloquei aí. É aquele que tem forma de filamentos, forma de fios, tá? O polímero também pode ser chamado de termofixo. Eles são tridimensionais, são retículos emaranhados, tá? Eles são resistentes fisicamente às variações de temperatura. Eles não sofrem fusão. Bola de bilhar. Bola de bilhar é um polímero. Ele não vai derreter, não vai virar líquido, tá certo? O monômero, quando ele se repete e ele é um monômero único, isso é um homopolímero. O plástico é um caso bem considerado. Quando os monômeros são diferentes, eu falei no caso do polímero de condensação, né? Aí isso é um copolímero, quando ele é formado por dois ou mais monômeros diferentes entre si. Pessoal, olha que legal. Quando o polímero tem dupla e simples alternadas na sua ligação, dupla e simples alternadas nas suas ligações, dupla simples, dupla simples, dupla simples, isso é um polímero condutor de corrente elétrica. E tem também, pessoal, quanto à finalidade ou comportamento mecânico. As borrachas e os elastômeros são materiais poliméricos elásticos. Então, a borracha ela tem esterese, né? Então, você sabe muito bem que essa elasticidade faz com que a borracha seja muito utilizada para pneu, seja muito utilizada para mangueiras. Outro, pessoal, polímero que ninguém pode esquecer é o plástico, tá? O plástico é um dos polímeros mais utilizados na nossa civilização atual, tá? Outro tipo de polímero flexível são as fibras. As fibras são materiais muito flexíveis. Tem estrutura linear, né, em linha, mas é um cilindrozinho, feito um cabelo, por exemplo. Então você tem ali nylon, é uma fibra bem conhecida. Mas vamos nos prender nisso. Polímeros de adição, quando tem reação de adição. Polímero de condensação, a reação entre monômeros diferentes com eliminação de uma molécula menor. E polímero de rearranjo. Esse polímero é importante que a gente lembre que eles sofrem um rearranjo em sua estrutura durante a polimerização.
Não esqueça, pessoal, polímero de adição, a gente tem, ó, monômeros insaturados, polímeros saturados, tá certo? Monômero com tripla, o polímero aqui com dupla. Então, diminuiu o grau de insaturação. Polietileno. Quem é o polietileno? É o plástico que a gente tanto conhece, né? Então, pessoal, lembre-se que na polimerização por adição, ó, assim que o monômero se junta, ele diminui o grau de insaturação dele. Outro polímero que a gente precisa lembrar é o plástico verde. Pessoal, o plástico verde não é biodegradável. Guarda, guarda. O plástico verde não é biodegradável. A vantagem é que o plástico normal vem do petróleo, que é muito poluente a cadeia do petróleo. O plástico verde vem de uma planta. Então, pessoal, outro polímero legal é o PVC, policloreto de vinila. Exatamente, tubos e conexões. Também é um polímero de adição. Olha um conhecido da gente, Teflon, tetrafluetileno. É aquele que se usa, por exemplo, em revestimento de frigideira, de panela. Ele é um antiaderente, mas ele também veda, ele é feito com uma fitinha de vedação, tá? Então, o Teflon é um polímero bem conhecido. E outro é um plástico mais duro, o poliestireno, aquele plásticozinho que não é um plástico de sacola, é um plástico que se usa, por exemplo, para embalagem de alimento, para copo, e você vai ter ele com o nome mais conhecido que você já viu. Ele é conhecido como isopor, exatamente. O estireno é o vinilbenzeno. Quando injeta-se ar nele, ele vira o isopor. Não é interessante, pessoal? E olhe, tem o poliacetileno. É o primeiro polímero condutor de corrente elétrica. Ele tem aquela condição que a gente falou, né? Polímeros condutores têm duplas simples alternadas. Olha aí a estrutura, ó. Duplas simples alternadas. Isso torna ele também um ressonante, viu? Um ressonante. Pessoal, duplas e simples alternadas, ou chamadas de conjugadas, né? Como polipirrol, polianilina, poliparafenilenovilileno, são sempre polímeros condutores. Então, dupla simples, vai dar origem a um polímero condutor. Certo? Gustavo, eu tenho que decorar todos? Não, todos não. Mas você tem que decorar os mais importantes. Esse, por exemplo, é um deles. O polímero usado nas fraldas descartáveis, tá? Esse polímero, pessoal, ele absorve muita água. Esse polímero é o poliacrilato de sódio. Ele faz uma ligação íon dipolo com a água. Cada 0,25 gramas do poliacrilato consegue absorver 35 gramas de água. É muito, né, pessoal? Mais de 100 vezes a massa dele é a quantidade que ele absorve de água. Olha para aí como é interessante, ó. Ele absorve totalmente, ó, fica sequinho. Por isso que se usa para fraldas, tá? Então, pessoal, não esquece, tá? Borracha natural, polímero do poliisopreno, também é um polímero de adição. Vulcanização. O que é vulcanização? Colocar enxofre na borracha para que essa ponte de enxofre dê a ela uma maior resistência. Então, a vulcanização é pôr enxofre na reação, aquecimento com a borracha, formando pontes de enxofre que vai dar a ela maior resistência. Polímero de condensação, olha aí, perdeu água. Uma muito conhecida é uma poliamida, o nylon 66. E por que nylon 66? Porque vem de um ácido diácido, que é o ácido hexanodioico com 6 carbonos, 6, e vem de uma amina, que é a hexanodiamina, 6. Então é 66, 6 do ácido, 6 da amina, certo? Pessoal, polímero é importantíssimo lembrar do Kevlar, que também é uma poliamida muito resistente. É usado, por exemplo, como colete à prova de bala. Então, espero que vocês tenham gostado de polímero e lembrado os tipos de polímero. Beijão, pessoal.